O caso que destruiu a minha vida. Vamos à minha história. Eu vivi um casamento que eu considerava falido. Mas por medo do julgamento da família, pelos meus filhos, pela vida, sabe, o comodismo que eu tinha, eu ia empurrando com a barriga. Meu marido não estava nem mais aí para mim, eu também a mesma coisa, só que ainda éramos um casal. Nós éramos casados, nos comportávamos como marido e mulher, ainda tínhamos intimidade, só por vontade mesmo, por desejo. Todos nós temos, né? Nossas vontades, ele também tinha, eu tinha. Então, às vezes, passávamos o dia todo sem nos falarmos, mas à noite acontecia, né, o movimento, que era muito bom, a única parte boa até então, naquele momento no casamento, e a gente empurrava com a barriga. Porém, para todo mundo, nosso casamento era perfeito. Finais de semana, sempre a família reunida, ele era responsável pelo churrasco, era aquele homem encantador, na frente dos outros me tratava como uma rainha. Enfim, eu acho que muita gente aqui no canal vai se identificar com isso, vive exatamente assim. E até esse momento, eu nunca cogitei trair, não tinha cogitado trair o meu marido, por mais que meu casamento não fosse mais tão legal quanto antes. Só que eu também não cogitava me divorciar. Era a minha vida, até que a morte nos separe. Era o que eu pensava sempre. Pois bem, um belo dia eu fui a um supermercado. Fui até comprar umas coisas para o final de semana, em família. Só que eu fui sozinha. Cheguei nesse supermercado, estava lotado, passei pelas seções, fui comprando uma coisa, outra, procurava algo, não encontrava, perguntava para os funcionários, e o tempo ia passando, era uma terapia estar nos mercados. E foi nesse mercado, na fila do supermercado, que um homem parou ali atrás de mim, e de repente ele tocou no meu ombro, me deu boa noite e disse assim: por favor, a senhora pode passar o olho aqui nesse carrinho? Eu esqueci algo, eu vou ali e volto. Se chegar alguém, você sinaliza? Tudo bem, pode ir, moço. Me chamou de senhora, mas ele tinha a mesma idade que eu. Era muito educado, um homem muito bonito, cheiroso que só. Ele foi, voltou, me agradeceu. E ali aquela caixa muito lenta, todo mundo reclamando. De repente ele começou a puxar conversa comigo. Eu fui conversando com ele, falando sobre coisas assim aleatórias, sabe? Mercado, comidas, receitas. Ele parecia bem gentil. Só que, disfarçadamente, antes que ele percebesse, não sei por que eu fiz isso, eu fui passando a mão na minha aliança. Eu usava a aliança e um outro anel na frente. Um anel tipo com um brilhante assim, falso, né? Vocês sabem. Disfarcei, fui rolando assim o dedo, rolando o dedo e tirei esses anéis e coloquei no bolso. Eu não queria que ele soubesse que eu era casada. Não queria. Não sei por quê. Eu sei que naquele momento eu senti isso. Eu olhei para as mãos dele, não vi aliança, não vi marca, deduzi que ele sim era solteiro. Eu já maldei. Eu senti no fundo uma coisinha por esse cara. Ele era muito atraente, muito gentil. Conversa vai, conversa vem. Eu toda hora tocava no cabelo, eu toda hora ajeitava a roupa. O corpo fala. Ele também percebeu. E aí, esse homem, no final, quando eu estava ali começando a passar as minhas compras, ele se aproximou, pegou o telefone e me pediu para digitar o meu número. Eu, óbvio, sem dizer nada, sem perguntar, digitei e salvei. E ele disse: em breve te ligo, foi um prazer te conhecer. A conversa foi muito boa. Eu, muito obrigada, idem, foi um prazer te conhecer também. Saí desse supermercado parecendo uma adolescente, toda empolgada, sentindo uma coisinha diferente, aquela coisa assim por dentro, aquela paixão toda. Quando eu cheguei no carro, meu telefone tocou. Um toquezinho de mensagem. Era ele. Só para você salvar o meu número também.
Boa noite, gata. Meu Deus, meu coração ficou acelerado, eu me tremia toda, eu segurei no volante e disse, olhando assim, sabe, no vidro, calma, que fogo é esse? Respira, você é uma mulher casada, mãe de família. Que joguinho é esse, hein, moça? Mas quem disse? A consciência gritou, mas o fogo falou mais alto. Eu respondi a mensagem dele, disse que eu tinha sim, né, deixado o contato dele ali em meus favoritos e que em breve iríamos conversar. Coloquei a música no carro, voltei toda feliz, cheguei em casa toda sorridente. Todo mundo estranhou a minha reação, porque eu estava assim, cheguei no mercado depois de horas toda sorridente. O que aconteceu? Muitas promoções? Sim, muitas promoções. Não tirei aquele cara da minha cabeça. Depois desse dia, eu pensava nele a todo instante. No dia seguinte, esse homem me mandou uma mensagem e me convidou para tomar um café. E agora, como é que eu faço? Vou, não vou? Onde? E eu disse para ele: vamos sim, vou sugerir um lugar bem longe do meu bairro. Claro, né? Eu sabia que eu não podia me expor, ele não sabia que eu era casada. Nos encontramos, ele muito gentil, puxou a cadeira para mim, conversava, inteligentíssimo. E aí ele disse assim: caramba, uma mulher como você, solteira, isso é realmente muita sorte minha. Quando ele falou isso, eu não tive coragem de dizer: não, eu sou casada, eu tenho uma família para cuidar. Não disse. Mas eu disse, ao menos, um pouquinho da verdade. Eu disse assim: eu já fui casada, eu tenho 2 filhos, mas graças a Deus, adolescentes, tenho a minha vida, a minha liberdade. Só que tem muito tempo que eu não penso em relacionamento. Um dia de cada vez. Eu sofri muito no passado. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero viver o meu agora. Pronto. A partir desse dia, eu e esse cara do supermercado não nos desgrudamos mais. Ele começou a se apaixonar por mim. Esse homem me levava para lugares incríveis. Eu fui me apaixonando por ele. Eu esqueci que eu tinha um casamento. Eu esqueci que meu casamento era falido. Eu tratava meu marido até bem, por culpa. E eu ia para a cama, no mínimo uma vez por semana, com um boy. Esse boy era encantador. Só que era muito difícil porque ele queria muito de mim. Ele queria viajar finais de semana. Como que eu poderia viajar? Para conseguir inventar uma desculpa era tão difícil. Todo dia eu tinha que ter uma desculpa melhor que a outra. Meu filho estava doente, eu não teria como viajar, minha mãe não tem como ficar com eles e tal, e ele sendo compreensível. Tudo bem, eu entendo, ok, ok. Até que ele me disse assim, depois de 3 meses, a gente ficando, ele disse: gata, a cada dia que passa, eu gosto mais de você, eu já senti que é para sempre. Eu penso em casar contigo, eu penso em construir uma família. Nós somos jovens ainda, eu quero ser pai. E ele falava aquilo tudo. Eu ia assim, gente, eu sonhava acordada. E muitas vezes eu esquecia que eu não podia dar para ele o que ele queria, mas ele não sabia. Foi quando ele disse: eu quero pedir a sua mão em namoro. A princípio, namoro. Eu sou um homem de família, eu quero que você conheça a minha família sim, mas antes eu preciso pedir a sua mão para os seus pais. Eu quero conhecer a sua mãe, minha sogra, seu pai. Você me mostrou foto, só que você nunca ligou para a gente conversar e tal, isso, aquilo. Eu quero marcar um almoço que seja na minha casa. Você leva todos eles, ou eu vou até a casa deles. Ou melhor, você quer seguir realmente comigo? Você diz que me ama. Você quer namorar comigo? Você sonha em ter um futuro comigo? E naquele momento eu me tremi toda. Eu me tremi de um jeito, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Só que sim, eu queria algo com ele, só que não do jeito que ele imaginava. E eu disse para ele: sim, eu aceito, meu amor. Claro que eu te amo. Vamos marcar. Pra quê? Foi a partir daí que ele começou a me investigar, eu tenho certeza disso. Gente do céu, esse homem, ele não parava de me cobrar. Vamos marcar o almoço. Eu até marquei na casa dele.
Só que eu não convidei os meus pais. Eu era casada. E inventei uma desculpa. Disse para ele que minha mãe sentia muito, mas ela precisou viajar, que a minha avó estava doente. Essas coisas todas, tudo mentira, nem vó mais eu tinha viva. Tudo enrolação. E ele se mostrava compreensível, ficava triste, mas sempre muito amoroso, muito cuidadoso comigo. Por trás, ele estava me investigando. O que é que ele fez? Ele colocou um detetive para me seguir. Eu sempre fui muito cuidadosa. Não sei como foi que ele desconfiou, mas ele desconfiou. Ele desconfiou que eu estava escondendo algo. E ele foi certeiro. Esse detetive me seguiu, descobriu tudo, onde eu morava, minha rotina. Pelo jeito, esse detetive não tinha outros clientes, porque parece que ficou um mês acompanhando a minha vida. Descobriu onde eu estava todos os finais de semana com a minha família, normalmente na casa dos meus pais, aquele encontro familiar, não só a minha família, né? O meu marido, mas irmãs, maridos de irmãs, enfim, tias, todo mundo, a família da gente é muito grande. Descobriu quem era o meu marido, onde trabalhava, eu, meu trabalho, minha vida, até a escola dos meus filhos. O cara fez um dossiê completo sobre mim. Sim, acreditem. E com isso, o homem do supermercado, que era meu namorado, que eu estava apaixonada e que estava apaixonado por mim, ele descobriu que o tempo todo eu estava enganando ele e traindo meu marido, porque sim, ele nunca soube, eu nunca disse para ele que ele era o outro, que ele era um amante, não um namorado. E aí, o que é que esse homem fez? Revoltado, enganado, triste, com todas as informações possíveis, ele não me ligou, ele não gritou comigo, ele não quis me desmascarar da forma que muita gente faria. Ele apenas foi até o trabalho do meu marido, com todas as provas em mãos, esperou meu marido sair. Antes do meu marido entrar no carro, ele, muito educado, muito gentil, abordou meu marido e disse que precisava conversar porque tinha uma bomba para contar para o meu marido. Meu marido se assustou naquele momento, mas tinha ali um barzinho perto, eles foram para esse barzinho e chegando lá, o grande amor da minha vida, que era meu novo namorado, contou tudo pro meu marido, corno, que era corno sem saber. Mostrou nossas conversas, nossas fotos, mostrou as conversas que ele teve com o detetive e ficou claro, né? Ficou claro ali pro meu marido que eu tinha um caso há meses, que ele era traído pela esposa, que ninguém nunca iria imaginar essa situação. O meu namorado, né, que não sabia que era enganado, demonstrou ali toda a tristeza para o meu marido. Meu marido se sentiu até mal diante da situação, porque ficou com pena do rapaz. Ficou claro que o rapaz não sabia de nada mesmo. E aí voltou para casa com todas as provas. Eu estranhei, porque eu ligava pro meu boy, ele nunca ficava sem me atender, sem me responder. E a partir daquele dia, ele não retornou minhas mensagens, ele não aceitava as minhas ligações, até que dias depois, a foto dele sumiu do meu WhatsApp. Ele me bloqueou em tudo. E esse homem desapareceu, sumiu. Eu ainda fui até o apartamento dele e o porteiro me disse que ele tinha viajado. Será verdade ou não? Eu não sei. Eu sei que ele simplesmente se sentiu tão mal que ele escolheu não me olhar nos olhos. Não sei se foi a primeira decepção que ele passou ou não. Talvez, né, não tenha sido. Ele ficou tão para baixo que ele simplesmente escolheu se cuidar e se afastar. Entendo ele, mas no fundo eu gostaria muito de ter tido a chance de conversar com ele, porque o sentimento sempre foi verdadeiro, sempre foi real, mas ele tirou isso de mim. Enfim, o pior ainda estava por vir. Em meio a isso, eu nunca imaginei que ele tinha procurado o meu marido e o meu marido já sabia de tudo, porque o meu marido continuou me tratando normalmente. A gente mal se falava em casa, né? Nós tivemos intimidade como tínhamos sempre, né? Ele continuava ali na rotina. Eu achava, poxa, aconteceu algo,
comboio, uma hora ele reaparece, ele viajou, deve ter sido coisa com a família, eu não tenho contato com pessoas próximas, uma hora ele volta. Será que ele foi assaltado? Ele não me bloqueou. Comecei a fazer uma novelinha. E o meu marido esperou chegar o domingo, em família, o café da manhã tradicional, para me desmascarar na frente de todo mundo. Nem os nossos filhos esse infeliz poupou. Ele levantou ali na mesa, de repente, e fez o showzinho dele que daria outra história. E foi tirando as provas, entregando para todo mundo a minha cara estampada, fotos eu beijando o amante, as selfies que nós tínhamos, né, que ele passou, meu amante passou para ele, nossas conversas, provas do detetives, tudo. Eu fiquei sem ter um argumento, não tinha onde enfiar minha cara. A minha família é aquele tipo que apoia quando você está certa, mas quando você está errada, crucificam mesmo. Todo mundo ficou a favor do meu marido traído e me crucificaram. Parecia que eu estava em um julgamento. Os meus filhos, meu Deus, meus 2 filhos, eu sinto pena até hoje, porque eles ficaram tão envergonhados que eles correram para o quarto e eu olhei para o meu marido e disse: eu sei que a sua dor é gigante, mas você foi desumano. Você pelo menos deveria ter tirado os nossos filhos daqui da mesa e não deixar eles passarem por tudo isso. Você fez isso de propósito. Você quer colocar os nossos filhos contra mim. E foi isso que aconteceu. Minha família toda contra mim. Meus filhos disseram na minha cara que eu não prestava, que eles iriam morar com o pai. E foi assim. Hoje eu estou divorciada. Fui humilhada por todos. A minha mãe ainda me abraça aqui e ali, morrendo de vergonha. Não faço mais parte do encontro, né, de família aos domingos. Pelo contrário, quem ainda visita é o pai dos meus filhos, com os meus filhos. E eu fico de fora. Não participo mais de nada. E me arrependo, viu? Me arrependo não de ter me envolvido com aquele cara, mas me arrependo de não ter terminado esse casamento lá atrás, antes da traição. Porque esse homem, o meu marido de santo, também não tinha nada. O que ele fez comigo, ele fez tudo ali pensado, calculado. Ele acabou com a minha vida. Ele poderia ter sido um homem para conversar comigo e resolver tudo isso em off, entre nós dois, e não colocar a minha família e os nossos filhos contra mim. Hoje eu visito os meus filhos de 15 em 15, contra a vontade deles. Não querem sair comigo, não querem visitar a minha casa, praticamente me odeiam. E eu não sei mais o que fazer para reconquistar o amor dos meus filhos. Meu ex, depender de mim, por mim cai aí morto na rua. Eu detesto esse homem. O que ele fez comigo? Ele conseguiu despertar em mim um ódio tão grande, mas tão grande. Mas enfim. E em relação ao homem do supermercado, já fiz de tudo para reencontrar com ele. Mas não tem jeito. Até cogitei, né? Vai que ele acompanha o canal da Pri, né? E se ele acompanhar, eu quero aproveitar para te dizer que sempre foi real, meu amor ainda está aqui dentro do meu coração e eu quero conversar contigo, abrir o meu coração para você e quem sabe ter uma nova chance. E é isso, meus amores. Essa é a minha história. Olá, amigas e amigos do canal, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não faz parte dessa família, eu te convido a se inscrever, curtir, compartilhar. A sua inscrição é muito importante. Ajude nossa família a crescer cada vez mais. Amiga, muito obrigada pela confiança, obrigada por você abrir o seu coração aqui pra gente. Minha querida, que situação. Eu sinto muito por todas as escolhas ruins que você fez. Hoje você tem consciência. Você poderia ter uma outra história para contar. Conheceu o cara no supermercado, sentiu algo. Primeiro erro, trocar telefone, uma mulher casada. Ok, trocou o telefone, começou a conversar, sentiu que de fato você estava quase indo, seu casamento não estava valendo a pena. Ao invés de trair, que você colocasse um ponto final. Eu penso assim.
Se o casamento não é mais saudável, se ambos não se respeitam, se ambos não cuidam, não tem mais aquele cuidado de fazer a manutenção do casamento e a traição está batendo na porta, que a pessoa saia de cabeça erguida sem trair, porque ninguém merece ser traído. Ninguém te obrigava a ficar com seu marido, você ficava por comodismo. Ninguém te obrigava. Agora, usar tudo isso como uma oportunidade de se envolver com outro cara, um cara inocente que tinha sentimentos por você, que foi usado como, sabe, um plano B, isso aí foi desumano, meu amor, de verdade. Eu entendo a atitude do seu namorado, que era amante, sem saber. Ele não quis mais perder tempo, ele ficou tão magoado com você que ele virou a página. Você deixou um recadinho aqui para ele no final, eu mantive por respeito, você confiou a sua história aqui, né, no nosso canal, e eu realmente sigo aqui tudo que está na carta, e fica aí o seu recado para ele. Não estou aqui para dizer, entre em contato ou não, cada um faz a sua escolha. Agora eu acho que você devia focar em reconquistar os seus filhos. Isso sim, reconquistar a sua família. O seu ex, realmente, ele fez a escolha certa. Ele pediu divórcio e tudo bem. Ele estava com toda a razão. Que ele recomece, que ele esteja bem, que ele seja feliz. Agora, o fato dele expor tudo isso na frente dos filhos, eu realmente não concordo. Eu acho que ele devia ter tirado, né, seus filhos ainda muito novinhos, muito jovens, ele deveria ter tirado seus filhos desse local, colocar ele num quarto, né, eles no quarto, e conversar ali com os adultos, já que ele planejava expor para todo mundo. Então, em relação a isso, eu sinto muito. Agora é você correr atrás um dia após o outro, entregar tudo nas mãos de Deus, conversar com muito modo com seus filhos, buscar até uma terapia para vocês, a fim de reconquistar. Você disse que antes disso, os seus filhos te respeitavam, te amava demais, era aquele amor todo, mãe para cá, mãe para lá, e agora eles ficam contigo de maneira assim como se fossem obrigados. O seu marido, você me disse, ou melhor, ex-marido, né? Você me disse que ele não coloca os filhos de vocês contra você. Ainda bem que ele não faz isso. Ele até tenta ajudar, ele sabe separar as coisas, mas eles estão irredutíveis. Então, trabalhe e foque nisso. Esqueça relacionamento, esqueça homem por enquanto. Você tem muita coisa aí para cuidar antes de voltar a se relacionar. E que essa história tenha deixado uma lição para ti, meu amor. Tá bom? Ok. Não tá bom? Não traia. Pelo amor de Deus, traição sempre é a pior escolha para o ser humano. Que Deus te guie, te oriente, te ajude, que você consiga se reerguer. Tudo de melhor para a sua vida. E mais uma vez, gratidão. E vocês, amigos e amigas do canal, o que vocês acharam desse relato? O que você gostaria de dizer para essa mãe? Deixa aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau.